Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos acompanhar agora o react do programa ESPN FC, onde o Mauro Naves e o Zinho comentam essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Tite é o principal responsável pela vice-liderança do Flamengo. O Zinho faz uma análise perfeita do atual momento do técnico no Flamengo. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Para o Zinho, o que eu acho interessante é se tivesse um cara em Marte que pegou que não pegou o contexto do Flamengo no ano e chega agora, se você conta o que foi, perdeu um monte de final, teve briga de preparador com jogador, jogador com jogador, o caos, cara, isso virou fumaça. Não é nem só questão do futebol. É como o Flamengo, em tão pouco tempo, virou ambiente, assim, tranquilo. Assim, óbvio, a pressão sempre vai existir. O Flamengo é difícil estar associado à palavra tranquilidade. Mas não é só resultado, eu acho. É trabalho. Claro que o resultado ajuda. Mas é futebol e me parece que o Tite tem esse tamanho que se coloca acima desse tipo de situação, Zinho. Assim, eu fui muito crítico, né, ao movimento da diretoria do Flamengo no ano com os treinadores. Principalmente o fato de ter demitido o Dorival Júnior. Eu fui muito enfático em todos os programas ao longo do ano desse erro cometido. E as escolhas que foram feitas. Trazer o Vitor Pereira. Não acho nem que assim, não é que eu fui contra a contratação do Sampaoli. Acho que assim, o Sampaoli não encaixou, né, o pensamento dele com o elenco. Ele não teve uma gestão de elenco. E eu vejo muita gente falando, mas também o Tite tem o melhor elenco nas mãos. Aí eu tenho que voltar ao seguinte. Todos esses treinadores também tinham esse elenco e não souberam aproveitar. Opa. Então tem que se dar mérito, sim. E aí eu quero dar mérito também à diretoria, porque convenceu o Tite a voltar a trabalhar ainda esse ano, porque não era o objetivo do Tite. E ele foi muito cobrado até por isso, porque ele deu uma declaração, porque ele foi num podcast, foi isso, foi aquilo. Ele já deu as explicações dele, por que mudou, porque na verdade ele ficou quase o ano todo sem trabalhar. E aí foi convencido de que você vai começar esse trabalho, que a gente precisa classificar pelo menos para a Libertadores. E do jeito que tá bagunçado, desorganizado, nós precisamos de uma liderança, de um cara para colocar as coisas no eixo ali, para vir um treinador que é maior do que os jogadores que estão ali. Não tem nenhum jogador no clube ali que é maior do que o Tite, com carreira, com potencial. O cara é treinador de 2 Copas do Mundo, o cara é campeão mundial pelo Corinthians, o cara é campeão de Copa do Brasil, é campeão brasileiro, é campeão regional, é campeão de tudo. Então, assim, o cara tem moral para organizar e tem uma liderança, sabe cobrar, sabe exigir sem ser ditador. Então, o jogador respeita. Então, é ponto para a diretoria que convenceu a tempo de fazer uma mudança para o Flamengo, no mínimo, estar na próxima Libertadores. Acho que é a 8ª participação consecutiva do Flamengo. É ponto para a diretoria, ponto para o Tite e os jogadores, que também, né, dentro de campo, quem resolve são os jogadores. E aí a gente tem na tela Palmeiras e Flamengo. Há pouco a gente viu o Renato Portaluppi. No começo do campeonato ninguém imaginaria o Grêmio aqui e tal. Agora, Palmeiras e Flamengo é o que muita gente imaginou desde o início e não aconteceu quase em momento algum dos dois num contexto tão de protagonismo no Campeonato Brasileiro. E aí chega na hora H, no famoso sprint final, os dois estão ali. Palmeiras na liderança. E se vacilar, muitos acham que o Flamengo é aquele capaz de aproveitar essa oportunidade, embora tenha esse jogo com o Galo de muita dificuldade. E aí? Quando vocês olham esses escudos, nesse crescimento de reta final, quem comeu mais bola e quem vocês acham que chegam? Vocês acham que o Palmeiras é mais favorito só pela questão matemática ou pelo que vem apresentando? Como é que vocês comparam Palmeiras e Flamengo nesse momento? Donan, Mauro e Zinho, começa aí, Donan. Eu acho que a tabela do Palmeiras é mais acessível. O empate ainda deixa o Palmeiras ali com a vantagem, né? O empate contra o Fortaleza. E isso é um diferencial. Não dá pra gente negar, por exemplo, que o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense. É um grande rival do Flamengo. O Fluminense que pensa muito no Mundial, que tem que preservar alguns jogadores. Isso tudo entra ali nessa reta final. Tem uma situação, óbvio que o presidente do Fluminense, como falou bem o Mário Bittencourt, o Diniz com a seriedade dele, né? Quem for jogar nesse jogo vai com profissionalismo. Mas tem a pressão lá atrás da torcida, né? Vai entregar o título pro Flamengo, pro principal rival. Tem todo um contexto por ali. Eu acho que o Galo também não pode ser descartado. Ainda mais pelo jogo que vai ter na quarta-feira no Maracanã, pelo desempenho do Galo, tendo a melhor campanha do retorno, melhor defesa
do Campeonato Brasileiro até agora, ele pode se colocar nessa briga, nesse sprint final do Campeonato Brasileiro. Tá mais dividido entre Palmeiras e Flamengo. Mas, na minha visão, pela tabela, mais pela tabela do que até pelo rendimento, o Palmeiras é o favorito nesse momento. Eu tô dando aqui uma olhada, Mauro, na classificação, só para lembrar... porque a diferença do Palmeiras para o Galo é de 3 pontos, né? Então o Galo precisa ganhar e torcer por uma secar o Palmeiras. derrota, né? O Flamengo está empatado em pontos. Um empate é mais fácil. Você viu qual a última rodada do saldo de gols Palmeiras? do Atlético? O Palmeiras tem o Cruzeiro, né? Sim, fora de casa. Imagina o Cruzeiro entregando o título pro Galo. Não, e o Cruzeiro vai ter que jogar. Não, mas se a gente está falando que o Galo pode estar nessa briga com a vitória, etc., ninguém vai colocar o Botafogo, vocês já estão descartando. Não, acho que tá descartando muito não, pequeno, mas acho que se nem esse o jogo Botafoguense empata tá e o colocando. Botafogo ganha do Coritiba, a gente vai estar na semana, Sim. na rodada seguinte falando que é o Botafogo Não dá líder. pra responder quinta-feira, não? Pois é, pô, não dá. É isso. Agora, o Atlético tem que ganhar. Essa rodada de quarta-feira vai ser fundamental. Pra gente. Muito. Agora, quem tem o jogo mais difícil entre Palmeiras e Flamengo é o Flamengo, mesmo sendo em casa. Sim. Apesar que o Palmeiras também é em casa. Mas esse futebol América. acontece de tudo. Então, assim, realmente, quem depende só dele para ser campeão é o Palmeiras. É isso. Sim. Então, Todos têm que torcer para o Palmeiras tropeçar. não seria nada anormal o empate, né? Entre Atlético e Flamengo, mesmo sendo Maracanã, não, baita de uma rivalidade e tal, empate. Aí o Palmeiras ganha e continua lá, mas o Botafogo, se ganha do Curitiba, passa os dois. E aí, gente, então é esperar essa rodada, não dá, tem uma muita coisa curiosa. projeção. E o Atlético precisa, o que o Atlético sabe é que o empate não serve para ele. Ele precisa ganhar, ele tem mais gols, o saldo de gols é melhor do que o do Flamengo. Ele empataria em pontos, mas empataria em vitórias, mas ele ficaria à frente do Flamengo pelo saldo de gols. 2 ou 3 gols a mais, mas Eu só acho um negócio, dois Mauro. gols. Eu só acho um negócio. O que a gente falou tanto do Botafogo, dessa parte emocional, Palmeiras e Flamengo não tem isso. Não. E o Esses Flamengo dois não já. tem isso. E o Esse Flamengo negócio do já, emocional. o Flamengo já teve uma Tem final. positivamente. O Flamengo já teve uma final que foi contra o Palmeiras. E ele venceu. E o Abel falou. Não, venceu bem. E o Abel falou: pô, perdemos a chance de tirar o Flamengo da parada. Ele sentiu muito aquilo. Sim. E agora o Flamengo vai para outra final. Palmeiras não teve isso. O Flamengo passou e não tem isso na reta final. O Flamengo ainda tem essa. Mas vamos esperar quinta-feirazinho. Acho que vou até faltar na quarta, porque. Só para pegar carona, Tá fácil. uma opinião que o Zinho deu ontem, eu concordo. Nesse momento, eu vejo mais força no Galo do que no Botafogo. De produção, sim, parte sim. mental, Sim. como o time está se apresentando. O Galo não perde há 7 jogos. São 5 vitórias e 2 empates. Está embalado. O Botafogo alternando, não consegue sustentar um resultado. Sim. É um pouco mais complicado para buscar título agora no momento. Tem uma coisa curiosa que não vai dar para reverter, mas assim, o Palmeiras está na frente do Flamengo por saldo, não é por vitória. Então, mas a diferença é de 9 gols. 9 gols de saldo, né? 26 a 17. Então o Flamengo teria que tirar 9 gols. Não, isso não vai acontecer. Não vai, definir claro o que não vai. campeonato. Não. Seria até curioso se fosse menos. Se fosse 3. Esse campeonato a gente não pode falar nada que não vai acontecer, mas tudo bem, tá? O Flamengo É mais 7 a 1 em alguém. É mais difícil isso aí acontecer, sim. mas vamos aguardar. Não, mas se fosse em 13, teria até isso. Porque o Flamengo, o Palmeiras dependeria dele, Flamengo mas o Flamengo E razoavelmente... a última rodada do Flamengo é contra o São Paulo, São Paulo, no Morumbi. No Morumbi. rival do Palmeiras. É isso. Mas é Dorival contra Flamengo. O Flamengo já foi também, tem campeão isso a também. última rodada sendo contra o São Paulo. Com o né? Rogério Ceni, né? A diferença é que foi perdendo, né? Esse ano não dá. Esse ano não daria, vai ter que ganhar. Ai, gente, tem Não muita sei. O que vai acontecer aí? Já pensou? essas Tipo, duas todo rodadas mundo. aí? Ninguém quer ganhar. E Todo mundo- esses todos vão jogar fora de casa, né? Na última? Na última rodada. Todo mundo. O Palmeiras pegou o Cruzeiro fora. O Flamengo vem aqui Todo mundo pegar. Quem que é o Galo, Fabrício? Bahia fora. E o outro que tá aqui, o Botafogo, também joga fora. Olha lá. Contra o Inter. Todos os 4 aqui. Contra o Inter. Então, os 4 jogam fora. Alguns com o estádio sem torcida, outros com torcida, etc. É isso. por isso que eu tenho brincado que a CBF já deve E estar... o Grêmio também joga fora, contra o E Fluminense. o Red Bull Bragantino fora contra o Vasco do O São Red, Januário. o Red Bull também. Então É tem mesmo, que fazer boa. 6 taças, viu, Zinho? 6 réplicas pra deixar que ninguém sabe onde vai ser a volta olímpica. Só se sabe que é fora de casa. É isso. Manda a Que bom, réplica hein? lá. Que bom, hein? É. Que bom. Muito É bom isso um aí. campeonato assim, Muito. né, gente? É Maravilhoso. Não, e vários deles jogando contra times que estão... Tá aí, galera. Esse foi o vídeo. O Zinho foi perfeito na análise.
como eu falei na introdução, Zinho falou ali que o Tite é maior que todos os jogadores do Flamengo. Isso é uma realidade. O Tite tem 2 Copas do Mundo como treinador, foi campeão da Libertadores, assim como esses jogadores que estão no Flamengo. Foi campeão mundial. O Flamengo não conseguiu ser campeão mundial. Perdeu para o Liverpool em 2019, foi eliminado pelo Al Hilal na semifinal esse ano. O Tite conquistou com o Corinthians em cima do Chelsea. Então o Tite tem bagagem, era o que faltava no Flamengo. A gente chegou aqui a comentar em alguns vídeos que precisava de um técnico de peso. O Sampaoli, ele não ganha nada há muito tempo. O último título com o Sampaoli foi lá atrás, na Copa América com o Chile, e isso já faz muito tempo. E era um treinador que tinha uma dificuldade enorme de lidar com pessoas. Por onde passou, arrumou problema. A sua comissão técnica arrumou problema. O São Paulo arrumou problema no Olympique de Marseille, arrumou problema no Sevilha, e no Flamengo não seria diferente. Até estava seguindo de uma maneira aceitável. O Flamengo ficou muito tempo invicto, até perder de forma humilhante para o Bragantino, jogando fora de casa. E quando a gente pensou que o Flamengo ia virar a chave, que foi o jogo justamente contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo faz aquela virada espetacular, o Arrascaeta ali entra no segundo tempo e o Flamengo consegue 2 gols, vira um jogo que era muito mais plausível um segundo gol do Atlético, pelo momento que o Flamengo vivia na partida, do que o Flamengo virar a partida. O Flamengo virou, era um jogo para mudar de patamar o time na temporada, e aconteceu toda aquela situação entre o preparador físico do Sampaoli e o Pedro, que desandou o time de vez. Dali em diante o time não jogou mais nada no comando do Sampaoli, uma partida pior que a outra, e chegou o Tite, que chegou com um outro perfil de treinador, que é um perfil gestão de pessoas. O Tite procura ver mais o lado humano, conversa bastante com os jogadores, mostra vídeo. Outra coisa que melhorou bastante foi a preparação física, com o Fábio Mascherano. O Arrascaeta, por exemplo, consegue jogar 90 minutos. Isso aí é mérito do técnico e mérito do preparador, que chega e fala para o técnico: a gente pode jogar dessa forma, que os jogadores vão conseguir manter uma constância dentro da partida. Não adianta o Flamengo, no primeiro tempo, pressionar o adversário, jogar com a linha alta, se desgastar ali para tentar roubar a bola no setor ofensivo e trabalhar bem as jogadas, conseguir lance de perigos, e no segundo tempo morrer. Praticamente o Flamengo não consegue jogar no segundo tempo, muito mal fisicamente. As trocas não surtiam efeito nesse tipo de jogo, e o Tite tem sido um pouco mais inteligente, tem controlado mais as ações no primeiro tempo para tentar soltar o time um pouco mais no segundo tempo. Prova disso que o Flamengo venceu o Bragantino com um gol no segundo tempo. No jogo contra o América Mineiro fez novamente um gol no segundo tempo, algo que não vinha acontecendo. Muito pelo contrário. O Flamengo vinha caindo muito na segunda etapa e vinha tomando viradas. Tomou virada contra o Grêmio no segundo tempo, tomou virada contra o Santos no segundo tempo, apesar de estar com um jogador a menos, mas é aquilo, tomou a virada, tomou gols no segundo tempo. O Tite viu isso, corrigiu essa situação, e hoje o Flamengo consegue pelo menos ser estável no primeiro tempo e ser estável no segundo tempo, demonstrando uma evolução nessas últimas 2 partidas. É acreditar, chegamos ali à co-liderança, o mesmo número de pontos, 63, a diferença está no saldo de gols, uma diferença de 9 gols, é muito para tirar em 3 rodadas, mas é o Flamengo acreditar, se manter ali, fazer a parte dele, vencer essas 3 partidas, chegar aos 72 pontos e torcer para o Palmeiras perder pontuação aí nesse final de campeonato. Eu não acredito muito que perca contra o América Mineiro e contra o Fluminense. Inclusive, o Fluminense já soltou uma notícia de que vai poupar jogadores nessa reta final, devido ao desgaste de jogar com campo sintético. Então, o Flamengo não pode esperar muita coisa. Mas o grande jogo desse campeonato pode ser na última rodada. Um campeonato emocionante. Tudo pode acontecer na última rodada. É que vai ser definido essa situação, quando o Palmeiras tem que jogar um jogo pesado contra o Cruzeiro. O Cruzeiro precisando de pontos aí para se salvar do rebaixamento. E quem sabe um tropeço do Alviverde, o Flamengo se aproveita, vence o São Paulo e conquista esse título. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.